E aí, pessoal do Mundo Five, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um tema hoje aqui que são substâncias de abuso, remédios durante a gestação. O que tomar, o que pode tomar, o que não pode tomar e quais são essas classificações, beleza? E acho que o que a gente queria responder até o final é o que fazer quando tomar o remédio durante a gestação. Então, bora pro vídeo. Pessoal, eu queria pedir para se vocês não se inscreveram aí no canal, quem estiver assistindo esse vídeo, se inscreve aí no canal, considera fazer parte da nossa comunidade Mundo Five e bora pro vídeo. Pessoal, eu queria começar a falar algumas coisas na gestação. Acho que a primeira informação que eu queria trazer para vocês: não tome nada na gestação que não seja prescrito pelo seu médico. Acho que essa é uma informação super importante. Parece uma coisa trivial, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é muito comum garrafada no Nordeste, algumas coisas que você não sabe o que tem ali dentro, que são coisas que a avó prescreve, e muitas vezes existem substâncias ali, inclusive, por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, em doses normais, ela é classe B. Em doses acima dos diários, a gente considera classe D. Então, tomar muito cuidado com o que tem dentro dessas garrafadas, dessas coisas que vocês não conseguem acompanhar. E tudo que você for tomar, converse com o seu médico. Por quê? Porque pode mudar a classificação, beleza? Bom, então algumas coisas como radiação, quimioterapia, todo esse tipo de coisa a gente sabe que não pode usar, não deve ser usado na gestação. Inclusive algumas drogas, então drogas, tabagismo, álcool, essas coisas eu não vou forçar. Não vou falar muito sobre isso, porque a gente sabe que não existe dose segura na gestação, tá bom? Café, por exemplo, as pessoas perguntam e pode sim, né? Os guidelines americanos falam que café, você pode até tomar uma xícara e meia por dia, isso não causa problema nenhum pro feto, beleza? Mas eu tô com o documento do Ministério da Saúde aqui, que usa basicamente a mesma classificação do FDA. O que é FDA, Luiz? É Food and Drug Administration, ou seja, tudo que está ligado à administração por alguém, tanto de comida como de drugs, de remédio, entram nessa classificação, beleza? E aqui essa classificação de risco na gestação, que o FDA classifica em 5 categorias. Que categorias são essas? A, B, C, D e X. E essas categorias, elas são classificadas de acordo com a quantidade de estudo que você consegue ter, principalmente se você tem estudos em animais, se você tem estudos em humanos, que observam um efeito ali dentro da gestação. Então aqui vem uma coisa importante: muitas das moléculas a gente não tem estudo na gestação, não tem estudos em animais, e a gente classifica sempre ela com uma classificação pior. Por quê? Porque a gente não sabe o efeito que tem na gestação, tá bom? Em grande parte das drogas que tem no mercado são assim, elas não são usadas porque não existem estudos. Não significa que isso vá dar problema para a gestação. Então essa é uma informação importante. Tomou alguma coisa que não tem estudos, que está numa classificação muito pior? Calma, pode ser que isso não cause nenhum problema para a sua gestação. E aí o seu médico vai interpretar ali qual que é o principal mecanismo de ação e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos para essas 5 classificações, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, alguns exemplos de remédios que estão dentro dessa classificação. Bom, a melhor classificação dos remédios, a mais segura, é a A, e a pior é a X. Então vai indo para baixo, isso vai piorando a classificação dos remédios, tá bom? Então vamos lá, o que é categoria A? Categoria de A de risco na gestação. Eu vou ler exatamente como está escrito: em estudos controlados de mulheres grávidas, ou seja, estudos que foram controlados em mulheres grávidas, o fármaco não demonstrou risco para o feto. Então não existe risco mesmo em estudos em humanos. Não há evidência de que o risco dos trimestrais posteriores sendo remota a possibilidade de dano ao feto. Então a classificação A existem grandes estudos que mostram que não existe relação para o feto, e a grande maioria das classes que estão na classificação a gente tem benefício do uso. Então aqui tem vários remédios: metilfolato, ácido fólico, ômega 3 e assim por diante. Esses estão na categoria A, que existem grandes estudos. O que é categoria B? É o que a gente mais usa na gestação, que é o seguinte: categoria B de risco na gestação. Estudos em animais não demonstraram os riscos fetais, mas também não há estudos controlados em mulheres grávidas. Então essa frase é importante. É verdade dizer que a farmacocinética é muito parecida, né, quando você usa em
animais quando você usa em seres humanos. E grande parte dos remédios que são classe B a gente utiliza na gestação. Então, os antieméticos, alguns protetores gástricos, por exemplo, alguns analgésicos como paracetamol estão nessa classificação, porque existem estudos em animais que não demonstram alteração no feto e que a gente pode usar essa informação em humano, beleza? Essa é categoria B. Essa grande parte dos que a gente usa na gestação são categoria B. O que é uma categoria C de risco na gestação, Luiz? Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres. Então, categoria A em mulheres e animais, normalmente em mulheres. Categoria B em animais, categoria C nem animais, nem em mulheres. Ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. Então, o que a gente faz? Os que são categoria C, a gente não usa no começo da gestação, nesse primeiro trimestre. E a gente usa com muita parcimônia, realmente quando é muito necessário, no segundo trimestre de gestação, beleza? Poucas vezes a gente usa no final, porque grande parte dos extremos de gestação existem eventos importantes que podem levar a complicações na gestação, beleza? Então, classe C, nunca no primeiro trimestre, no meio da gestação e mais para o final. Bom, categoria D e X. Categoria D, os fármacos demonstraram evidências positivas de risco fetal em humanos, ou seja, existem estudos que mostram alterações em humanos. No entanto, os benefícios potenciais para a mulher eventualmente justificam os riscos, ou seja, se o seu médico quiser usar o classe D, ele ainda pode, mas custo-benefício, tá bom? Isso está escrito no guideline do Ministério da Saúde. Calma lá. E, por exemplo, em casos de doenças graves que ameacem a vida, qual não existe uma outra escolha. Então, às vezes a gente usa a classe D. Muitas vezes, se a gente tiver que usar muito remédio dessa classe D, a gente acaba interrompendo a gestação, porque o risco de vida materno, né, doenças graves, levam a outras complicações maternas que, claro, se você tiver um problema grave na mãe, você também vai ter um problema grave no feto, beleza? Classe X, existem alguns remédios classe X, por exemplo, como talidomida, que classe X de risco na gravidez. Em estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco provocou anomalias fetais, havendo clara evidência do risco de malformação. Então, o X é que tem clara evidência, por exemplo, a talidomida. Outros remédios são classe X, a gente não usa até perigravidez. Essa é a classe que, quando a paciente precisar usar algum remédio, a gente até fala para ela evitar a gravidez. Então, a contracepção também é importante neste período que você está dosando e testando esse remédio. Beleza? Essa é classe X. Então, A, B, C, D e X, na prática a gente usa A e B em qualquer fase da gestação, C só no meio da gestação e D e X quando você realmente criar ali um risco de vida materno. Importante, muitas vezes a gente interrompe a gestação. Beleza? Bom, vamos dar alguns exemplos. E aqui, assim, nesse formulário da administração de é bem legal que eles colocam ali quais são as coisas que tem que estar escrito na bula, quais são os remédios que você tem que ter, por exemplo, bula para os pacientes, bulas para os profissionais da saúde. Então, acho que é bem interessante. Então, vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui, por exemplo. A gente já falou da vitamina C, né? Aciclovir, por exemplo, que é um remédio via oral que a gente usa para herpes, é classe C. Acetilcisteína, que é para asma, classe B. Quase todos os remédios de asma a gente usa na gestação. Por exemplo, ácido ascórbico, que é a vitamina C, é classe A na dosagem diária e classe C se você aumenta muito a dose diária. Ácido fólico é a mesma coisa, é A e C. Ou seja, doses dentro do limite diário, 400 mg por dia, classe A, ou seja, existe controle em estudos, existe benefício do uso. Se você fizer uma dose muito alta, você tem classe C, que é um malefício, principalmente no primeiro trimestre. Beleza? Tem vários aqui, tem uma lista enorme. Ácido tranexâmico, é um classe B, que a gente tem um efeito duvidoso ali do uso, mas teoricamente não tem problema. Ácido valproico, por exemplo, que é um para convulsão ali. Tem vários classe X, esse é classe D. Vamos ver alguns que estão mais comuns aqui. Eu ainda estou no A, né? Beleza, deixa eu dar uma empurrada aqui para frente para pegar, por exemplo, alguns que a gente usa na prática clínica. De novo, isso aqui é uma coisa que o médico sempre vai ver, né? Amoxicilina, por exemplo, diazepam, que é uma coisa muito comum para dormir, é classe D. Amoxicilina, que é seguro na gestação, classe B.
Vamos ver aqui o que mais. Bom, tem vários exemplos, né? Eritromicina classe B, esomeprazol, muito problema de estômago, classe B, pode ser usado na gestação. Eritromicina também, classe B. Então, alguns antibióticos, alguns antiméticos. O que eu quero dizer com essa tabela? A tabela é o seguinte: se você tiver dúvida, pergunte para o seu médico, ele vai checar essa tabela do Ministério da Saúde e vai te responder. Não tome nada sem a prescrição médica e evite remédios que você não conheça no primeiro trimestre de gestação. Beleza? Esse é o resumo aí da nossa primeira, dessa exposição nossa de remédios e fármacos aí durante a gestação. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal. Considere se inscrever se você ficou aqui até o final e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.